Uma palavra para descrever Batman, O Longo Dia das Bruxas, de Jeph Loeb e Tim Sale: misterioso. Saudações, nobres aliens! Eu, Leonardo Duarte, estou aqui hoje para falar para vocês de Batman, O Longo Dia das Bruxas. Essa obra genuína escrita por Jeph Loeb e ilustrada por Tim Sale, a mesma dupla criativa que criou. A mesma dupla criativa que fez a trilogia das cores da Marvel, que seria o Homem-Aranha Azul, o Demolidor Amarelo e o Hulk Cinza. Além disso, essa dupla também fez Superman, As Quatro Estações, que é uma obra também muito boa, muito premiada. E vamos... Sobre a qualidade gráfica desse material aqui, é impecável. É uma edição definitiva, absoluta da Panini. É um pouco salgado o preço, mas vale a pena. É uma história, que vocês vão ver, muito boa. E aqui, à frente dela, a capa é uma imagem meio fosca, mas bem macia, com as letras aqui brilhosas, que eu não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. A lombada tem um padrão diferenciado, justamente para vocês verem que é uma coisa top, assim. A parte de trás é uma imagem minimalista do Batman, sem aquelas propagandas todas, sem preço, sem nada. E quando você abre, galera, nós temos aqui essa impressão dessa ilustração do Tim Sale, começando com o lápis e finalizando e sendo colorida até o final. É muito boa, muito bonito isso aqui também. E por dentro aqui nós temos um papel de bastante qualidade, um papel que nem é tão grosso, mas é de muita qualidade. As cores pegam bem e é isso. A qualidade gráfica a melhor possível, o melhor formato de quadrinhos que sai no Brasil hoje. A história desse encadernado começa justamente de onde acaba o Batman Ano 1, do Frank Miller. Nós encontramos aqui um Batman ainda inexperiente, que não sabe em quem confiar. Nós temos um promotor de justiça, Harvey Dent, com sede por justiça fora do comum, e que essa sede vai levá-lo a ter problemas familiares e pessoais. Eu não vou falar mais sobre o desenvolvimento dele, para não dar spoiler, mas se você não sabe quem é Harvey Dent e o que ele irá se tornar, então você conhece muito pouco de Batman. Nós também temos o James Gordon, aquele que será o comissário de polícia Gordon, que é clássico das histórias do Batman. E nós vemos aqui também as consequências para o Gordon do que aconteceu lá em Ano 1 do Frank Miller. A história começa com um assassino misterioso chamado Feriado, que ataca nos feriados. Ele começa atacando sempre os ajudantes ou as pessoas que trabalham para o mafioso conhecido como Carmine ou Romano Falcone, que é o chefe da cadeia mafiosa de Gotham. Por sinal, essa história aqui trata muito bem a máfia que nós conhecemos ou que nós estamos acostumados a ver lá nos filmes do Christopher Nolan. Essa máfia é trabalhada de uma maneira genuína aqui, inclusive com referências ao Poderoso Chefão e coisas do tipo, porque é um trabalho assim de roteiro e de evolução de personagem muito bom. Sobre o filme, galera, muita gente fala que essa história aqui é o roteiro para o segundo filme do Nolan. Não é bem assim. Nós temos algumas semelhanças, como por exemplo o desenvolvimento de personagem que o Nolan deu para o Harvey Dent no filme dele, é muito parecido com o desenvolvimento de personagem que nós temos do Harvey Dent aqui. Só que aqui é feito de uma maneira, obviamente, mais aprofundada, com mais detalhes, de maneira mais íntima do próprio personagem do Harvey Dent. E isso é algo que eu acho que as mídias em quadrinhos jamais vão conseguir passar para o cinema. Você, por exemplo, o Watchmen, que tem um filme que eu considero até bom, mas não se compara a HQ porque a profundidade da história em quadrinhos não consegue ser passada para o cinema, e às vezes o contrário também é verdade. Outras semelhanças nós temos aqui, como a cena do telhado, que tem o Batman, o Gordon e o Dent. Você tem essa cena no Cavaleiro das Trevas muito parecida, mas não é a mesma coisa. Apesar de que o Nolan tirou sim muitas referências aqui, também em Batman 1,
principalmente com relação ao tom sombrio das histórias e tal, mas nós vamos falar sobre isso mais pra frente. De ponto positivo aqui, eu tenho que salientar primeiramente a arte e a narrativa gráfica. A junção do roteiro espetacular do Jeff Loeb com a arte primorosa do Tim Sale e também as cores do Gregory Wright, que ele não é sempre citado, mas que faz parte, sim, contribuiu bastante para o sucesso dessa história. Esses três elementos, então a arte, as cores e o roteiro, casam perfeitamente, combinam muito e contam uma história que é simplesmente fantástica. Um exemplo disso é quando o feriado ataca. O crime acontece de maneira que toda a cena fica em preto e branco, não há balões, ou seja, não há diálogos, mas isso não quer dizer que não há roteiro, tá, gente? Então tem um roteiro ali sim. E as cores, como eu já disse, ficam em preto e branco com apenas um detalhe colorido. E a arte do Tim Sale tem que falar por si só nesses momentos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu separei uma cena. Olhem só. Tudo preto e branco, com apenas um detalhe colorido. Cada assassinato que o feriado faz, que, como eu disse, é um assassinato em cada data comemorativa, tem essa estrutura. E é fantástico. Eu vou aproveitar aqui e mostrar para vocês outras artes do Tim Sale. Você vê a estrutura que ele usa, é muito boa, as cores. Ele coloca uma tensão na história que funciona perfeitamente. E além disso, nós temos também uma utilização muito grande de páginas duplas, o que quem é fã de quadrinhos sempre gosta de páginas duplas, não é verdade? Pelo menos quando elas são bem feitas. Tem uma página aqui que eu separei para vocês também, que demonstra exatamente isso. Percebam, aqui nós temos uma página dupla do Espantalho e o Batman. E veja, antes disso nós temos outra página dupla, então nós temos duas páginas duplas seguidas, galera. Isso aqui não é uma coisa que você vê em todo encadernado, não. Duas páginas duplas seguidas. Fora isso, nós temos vários quadros que ultrapassam a barreira de uma página. Aqui, outra página dupla. Nós temos vários quadros que ultrapassam uma página apenas. Nós temos vários quadros de página inteira. E quem é fã de quadrinhos sente-se valorizado quando vê esse tipo de arte tão bonita e tão genuína. Essa arte ajuda perfeitamente a compor o tom sombrio da história, que, diga-se de passagem, não é um tom realista. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Acham que um tom sombrio é um tom realista. Não é. Os filmes do Nolan, na minha opinião, são muito bons, mas eles não são o Batman definitivo justamente por isso. Pra mim, Batman não combina com realismo. Ele é um milionário que sai vestido de morcego toda noite batendo em bandido. Isso pra mim jamais será realista. A questão é que o Nolan conseguiu aproximar o máximo possível do realismo, colocando esse tom sombrio. Eu não faço questão do realismo. Eu acho que o Batman ele tem que ser sombrio, não necessariamente realista. E é exatamente isso que o Jeff Loeb e o Tim Sale fazem nessa história. É uma tensão muito grande durante toda a leitura do encadernado, um mistério gigantesco sobre quem seria o feriado, e tudo isso sem um pingo de realismo, uma vez que você tem vários e vários personagens aqui, totalmente caricatos, vilões do Batman, que são totalmente impossíveis, assim, loucos mesmo, pirados, com artes também loucas e piradas, que eu gosto bastante de uma arte bem caricata e bem característica do Tim Sale, e que não é realista, mas não quer dizer que é bom, muito pelo contrário, é muito bom, porque tem esse tom sombriozinho que é perfeito para o Batman. Outro ponto positivo, gente, é a maneira que o Jeff Loeb escreve o Batman e o Harvey Dent, e também o James Gordon em menor escala. No começo do encadernado nós temos uma reunião dos três em que eles fazem uma determinada promessa, e ao longo de toda a série nós ficamos tensos com essa promessa, porque nós sabemos que um está desconfiando que o outro quebrou essa tal promessa. Eu acho que se eu falasse qual seria, não seria um spoiler muito grande, mas eu não vou falar porque eu sei que tem muita gente que é spoiler fóbico, então... Mas enfim, a história sobre esses três, a relação dos três, a relação de confiança, a evolução do Harvey Dent com dicas passo a passo do que ele virá a se tornar, a evolução do Batman que não
que ainda é impreciso, um Batman ainda falho, não sabe quem confiar direito, ele começa confiando e tal, e depois essa confiança é abalada. É muito interessante de se ver e é muito bem feito pelo Jeph Loeb. Gente, de ponto negativo aqui nessa história, tem muito pouco que ser dito. Eu vou botar aqui um ponto que muita gente até não concorda comigo, mas é a questão da falta do Robin. Pra mim, um Batman tem que ter o Robin. Muita gente não concorda comigo, muita gente inclusive acha que o Robin não cabe dentro da mitologia do Batman, que ele foi só um artífice utilizado na indústria dos quadrinhos americana para, digamos, suavizar as histórias do Batman, e realmente ele começou dessa maneira, mas eu acho que a evolução dos Robins, a existência deles, fez toda a diferença no mundo para a mitologia do Batman. A Bat-família e a corporação Batman, que muita gente critica, que o Grant Morrison desenvolveu essas partes na fase dele pelo Batman, eu acho muito bom, porque pra mim, como eu já falei, o Batman não tem que ser realista, ele tem que ter conceitos bem explorados, assim como qualquer história em qualquer mídia. E eu gosto bastante da maneira que o Grant Morrison faz de explorar essa Bat-família, e aqui, até porque nós temos no começo, nós não temos essa exploração, então nós não temos o Robin e nós não temos o Batman definitivo. Porém, eu estou falando isso mesmo só porque eu tenho que falar um ponto negativo, faz parte aqui do quadro e da proposta do canal, mas eu gosto bastante da história e é isso. Galera, sobre os extras desse encadernado aqui, nesse material, eles são bem interessantes, pelo menos eu achei. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que acontece. Primeiramente, nós temos uma página aqui falando sobre o Império Falcone, mas ela está infelizmente do lado de uma página que pode ser um spoiler, então eu não vou mostrar ainda. Agora nós temos aqui, percebam, uma ilustração do lado direito, que serviu de base para ser feito as action figures, as figuras de ação desse material. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para não ficar cortado. Então aqui nós começamos, gente, uma entrevista do Jeph Loeb e do Tim Sale falando sobre a criação desse material, falando sobre a história, como eles pensaram nas coisas. Espero que esteja dando para ver daí. É uma entrevista muito longa, mas que eu acredito que vale muitíssimo a pena, muitíssimo mesmo, muito interessante. Aqui você fica também sabendo coisas como as principais inspirações deles. Nós vemos que uma das ideias desse encadernado foi dado por nada mais nada menos que Mark Waid. Pois é, galera, Mark Waid, o autor do Quarteto Fantástico que eu falei no último vídeo. Ele deu algumas ideias para esse encadernado. Além disso, nós temos aqui inspirações de O Poderoso Chefão e de Beatles, galera. Até de Beatles o Jeph Loeb se inspirou para fazer esse material. Bom, aqui é uma versão preliminar do roteiro. Não é aqueles roteiros que nós temos em alguns encadernados que são bastante chatos e monótonos, não. Esse aqui é uma versão primordial, uma versão primária do roteiro que o Jeph Loeb não utilizou, mas não utilizou assim, da maneira que está aqui. Ele pegou esse roteiro que ele já tinha há algum tempo e adaptou, mudou algumas coisas. E é interessante você comparar as duas coisas, até porque nesse roteiro aqui existem algumas coisas que foram cortadas dessa história, mas que caberiam perfeitamente, que fariam todo sentido. Então o que é que acontece? Nós podemos somar a experiência desse roteiro aqui com a da leitura da história, e isso acaba enriquecendo bastante a experiência. Espero que esteja dando pra ver daí, galera. E então nós chegamos, aqui acaba, nós chegamos nas capas. E essa dos extras que eu já gostei bastante das outras duas sessões, essa é a minha sessão favorita, porque ele vai comentar as capas, galera. As capas que são fantásticas. Nós vemos aqui, na edição número 1, essa abóbora, a boca da abóbora forma um morcego. Tudo bem, isso eu percebi quando eu estava lendo. E aqui na Era Venenosa, que é a edição do dia do São Patrício, desculpa, eu não lembro o nome agora. Ela usa um pingentezinho que tem um morcego, não vai dar pra ver nessa imagem pequena, mas quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver. Eu também não tinha percebido isso. Aliás, eu tinha percebido isso. O que eu não tinha percebido era isso daqui. Esse morcego, espero que eu mostrar aqui, ó. Tá vendo que essa edição número 2 do Dia de Ação de Graças, a barra da toalha da mesa de jantar forma um contorno de um morcego?
Isso eu não tinha percebido, eu percebi ao ver essa edição, esse comentário acerca dessa página, eu achei isso muito interessante. Tem muitos outros comentários, galera, das outras capas. Essa capa aqui eu acho linda, eu acho fabulosa essa capa. Nós temos muitas outras capas e comentários aqui do Dia dos Pais, aqui do Dia da Independência. Muito, muito legal, galera. Muito bacana esses extras de capas, eu acho. Esses pelo menos comentados, né? Aqui nós temos mais. E termina os extras de capas, né? Aqui depois agora nós temos uns pequenos parágrafos, como tem em quase toda a edição da Panini, falando sobre os autores da obra. Atenção especial para esse Gregory Wright, tá, galera? Que é o colorista. Ele não teve um espaço muito grande, mas eu acho que ele foi fundamental na construção dessa história, pelo menos na minha opinião. As cores dele combinaram perfeitamente. E nós temos também um pouco da história de vida do Jeff Loeb e do Tim Sale. A história do Jeff Loeb, inclusive, é até interessante. Esse parágrafozinho aqui fala umas coisas interessantes que eu acho que vale a pena você ler. Você que nunca lê esse tipo de coisa. E é isso, galera. Sobre os extras, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Pra dar uma nota pra esse material aqui, foi difícil, viu? Eu queria dar um 10. Essa é a minha história favorita do Batman. Talvez a única que se compara a ela seja mesmo a Piada Mortal. Mas como a Piada Mortal é mais fininha, ela acaba tendo menos impacto por ser tão pequena, tão curta, eu acabo colocando essa daqui como a minha história favorita do Batman de todos os tempos. Isso fica na frente de Batman 1 e de Cavaleiro das Trevas, sim, na minha opinião. Então, como nota, eu vou dar um 9,5. É uma nota altíssima. Vocês não vão me ver dando muitas notas tão altas assim nesse canal. Mas essa história aqui, pra mim, é uma das melhores histórias do Batman. Apesar de não ser o Batman definitivo, tinha que ter uma nota realmente alta. Então é isso, galera. Curtam-se, inscrevam-se, compartilhem. Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam, críticas e sugestões. Fica aqui em algum lugar da tela, eu vou botar links dos outros programas do canal. Esse aqui já é o 3º programa, então nós tivemos outros 2 programas que a qualidade vai aumentando, certo? Com o passar do tempo, mas tá lá o vídeo sobre o Batman, a Corte, a Noite das Corujas do Scott Snyder, e o vídeo sobre o Quarteto Fantástico do Mark Waid, o Imaginápolis, o Inconcebível e o Ações Autoritárias. Vão lá, confiram, assistam, curtam esse também, inscrevam-se e eu acredito em Harvey Dent.